A maioria das pessoas acha que um universo fictício é construído apenas por uma história legalzinha, facções peculiares e personagens engraçadinhos. Mas existe uma peça que quase ninguém percebe: a economia. Sem ela, o universo simplesmente deixa de fazer sentido. Porque, tipo, como uma cidade funciona? O comércio, a guerra, e assim vai. No vídeo de hoje eu vou mostrar o porquê a economia construiu boa parte do universo de Fallout e porquê ela é uma ferramenta-chave na construção de um RPG. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e já vou logo pedindo desculpa pela demora de um vídeo longo. Era pra ter saído um choque de mods e uma gameplay de Hearts of Iron, mas acabei perdendo a gravação, mas são coisas da vida. Hoje eu vim trazer um assunto que, na minha opinião, é um dos aspectos mais subestimados de Fallout, que é a sua economia. Esse vídeo foi inspirado em uma entrevista do mestre Josh Sauer e algumas participações que ele fez em um podcast, onde ele comenta sobre essas questões em Fallout New Vegas e no Pillars of Eternity. Para começar, vamos à primeira questão. O que faz uma moeda ter valor? Em resumo, são duas coisas: o lastro e a confiança. Nos Estados Unidos, antes do Novo Acordo, ou New Deal, e do choque Nixon, o dólar americano era lastreado ao ouro, no chamado padrão ouro, o que significa que o valor dele era definido pela quantidade fixa de ouro de um país. Mas após a Grande Depressão e esses dois eventos que eu mencionei antes, o dólar passou a ser lastreado de forma fiduciária, ou seja, o valor dele passou a ter valor à confiança que a população tem no governo e nos bancos. No Brasil é assim, aliás. Explicado isso, agora vamos ao universo de Fallout e ao infame dólar pré-guerra. O dólar pré-guerra é, ao que tudo indica e ao que eu vi aqui, uma moeda fiduciária, sem lastro algum, além da confiança que a população tem no governo americano, mas que passava por uma grande inflação, devido à guerra e escassez de recursos, o esgotamento das reservas de petróleo, a mobilização para a guerra em Anchorage, no Alasca, o começo da Grande Guerra, por assim vai. Por isso que em game, se você analisar as ruínas de postos de gasolina e mercados, você vai ver preços bizarros, por causa da crise que os Estados Unidos estava enfrentando. Então aí, em 2077, entra a Grande Guerra e o colapso completo do dólar. Com o holocausto nuclear, o governo caiu. O dinheiro, como a gente conhece, não passa a valer mais nada, já que não existe mais bancos ou governos. Então, nos anos iniciais pós-guerra, a principal forma de economia era o escambo, ou trocas e coisas assim. Isso até a fundação da cidade do Ruby, em 2093, na Nova Califórnia, um assentamento estabelecido em uma cidade quase que intocada pela guerra, que não demorou muito para se tornar uma crescente rede de comércio e caravanas. Só que conforme o assentamento e o comércio crescia, eles precisavam de uma moeda única para estabelecer a economia melhor. Lembra que eu mencionei antes sobre o lastro? Então, a moeda que eles buscavam precisava ser lastreada em algo escasso e raro. O ouro? Não, a água. Então assim surgiu o uso das famosas tampinhas de Coca-Cola, que foi adotada pelos comerciantes do Ruby pelo simples motivo de serem fáceis de transportar e ser bem difícil na falsificação. Também porque a quantidade era limitada e as tampas em circulação permitia que ela não sofresse tanto de uma inflação. Esse foi o primeiro registro do uso das tampas de garrafas como moedas na costa oeste. Se for considerar o Fallout 76, isso surgiu nos Apalaches, mas não é algo tão interessante assim, já vou logo adiantando. Então, agora você entende o porquê o uso das tampas de garrafa como forma de economia, e como ela serviu para estabelecer o comércio e estabilizar a economia das regiões. Mas, apesar de inicialmente as tampas dominarem a economia da Wishland na costa oeste, por um tempo, o crescimento da nova República da Califórnia, ou NCR, acabou ocasionando a introdução do dólar da NCR, um novo tipo de moeda lastreada no valor das reservas de ouro, bem semelhante ao dólar americano quando ele usava o padrão ouro. É por isso que, enquanto no Fallout 1 você usava tampas, no Fallout 2 você usa moedas de ouro em si, que é o dólar da NCR. Eventualmente o dólar da NCR substituiu completamente as tampas lastreadas em água, passando a ser utilizada nos ermos e nas cidades principais, como New Reno, Vault City, o Ruby, etc., até a guerra contra a Armada do Aço, pouco depois da queda de Navarro e da Enclave. A guerra contra a Irmandade foi sangrenta. Além de diversas baixas, a NCR teve suas reservas de ouro explodidas e raídas pela Irmandade do Aço, resultando em uma grande crise e a queda no valor do dólar da República, assim fazendo eles serem obrigados a abandonar o lastro em ouro e adotar a moeda fiduciária, ou como alguns chamam, moeda lastreada em poder de fogo, o que por um tempo fez ela perder consideravelmente o valor e até ocasionar no retorno das tampas de garrafa, como a gente vê no Fallout New Vegas. Agora, explicado essas questões, vamos falar sobre outros tipos de moedas.
o denário e o áureo da Legião de Kaiser, do Fallout New Vegas, e o script da Armadilha do Aço, do Fallout Tactics, em Chicago. A moeda da Legião é composta pelo denário e o áureo, o denário sendo prata e o áureo sendo ouro. Isso é, devido ao que eu suponho, as grandes reservas desses minérios no Arizona, Novo México e Colorado, que são os territórios da Legião. Mas a sua economia em si funciona com base na mão de obra escrava, então o valor dessas duas moedas é lastrado no ouro e na prata pela raridade mesmo dos minérios. Agora, o script da Irmandade do Aço no Fallout Tactics é uma moeda de uso interno, exclusivo apenas dentro da Irmandade, usada semelhante aos certificados de pagamento militar no exército americano, e é basicamente um vale-ticket que pode ser usado como troca dentro da facção, semelhante a um vale-alimentação e coisas assim. Os Wastelanders, ou quem é de fora da Armadilha do Aço da região de Chicago, usa esses anéis ou lacres de latinha como moeda local, já que a região é basicamente um inferno dominado por supermutantes e os robôs do Calculator. Bem, no fim das contas, eu nem acho que o aspecto mais interessante disso tudo seja a existência de várias moedas diferentes em Fallout. O que realmente importa é o que essas moedas, dinheiro e economia contam sobre o universo, sociedades e facções. Por exemplo, o dólar pra guerra representa uma sociedade que dependia da confiança em um governo gigantesco, com essa moeda estando em crise devido à escassez e conflitos geopolíticos. Semelhante à nossa moeda mesmo, o dólar atual, etc. As tampas representam a forma de como a população e a humanidade tentou restaurar e estabilizar a economia após o Holocausto Nuclear. O dólar da NCR mostra uma nação tentando reconstruir um estado moderno, igual aos Estados Unidos, lastreando sua moeda no ouro, passando por uma grande crise e tentando mudar para uma moeda fiduciária. A moeda da região reflete uma sociedade militarizada, baseada na força, escravos e metais preciosos. E o script da Irmandade do Aço é uma moeda usada em uma organização militar que controla os recursos de seus membros e seus soldados em um contexto de guerra, já que eles estão enfrentando os supermutantes e o Calculator. Cada moeda existe porque a sociedade que a utiliza funciona de um jeito diferente, e é por isso que a economia é uma peça fundamental em um universo de RPG, para torná-lo mais crível. Pegue, por exemplo, o Fallout 3 ou o Fallout 4. Os dois não possuem um hub, um contexto sólido ou uma explicação concreta do porquê eles usam tampas de garrafa como moeda, além de que faz parte da identidade visual da franquia. Funciona para o jogador, e é algo que pouca gente vai se questionar ou analisar mais a fundo, mas são esses dois universos bem mais rasos em comparação aos jogos que eu mencionei passado. Eles poderiam ter desenvolvido um tipo próprio de moeda baseado no contexto das localizações. Por exemplo, a capital Wasteland de Fallout 3 se passa em Washington DC. Então eles poderiam trabalhar com algo envolvendo o dólar com a enclave, o projeto Pureza e tal. A comunidade de Fallout 4, a mesma coisa. Diamond City, que é o centro comercial de lá, poderia ter emitido um dinheiro próprio, lastreado a algo. Isso tornaria esses universos bem mais ricos, entendem? No fim, a economia de um jogo não define só armas e armaduras caras, ou o preço delas, mas sim como aquele universo funciona. Enfim, se você gostou desse tipo de vídeo, possui alguma dúvida, quer apontar alguma crítica, ou um erro que eu cometi, ou uma opinião, fiquem à vontade nos comentários e para se inscreverem também. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, e até o próximo.